mas eu não gosto muito de você ficar cedendo a caprichos de jogadores. Quando o Gerson voltou pro Flamengo, ele aceitou o salário que foi acordado, o Flamengo pagou um valor muito alto por ele, o contrato dele, né, no total vai custar quase 200 milhões para o Flamengo, então você renovar para aumentar o salário porque ele está bem, eu não sou muito favorável, ainda tinha 2 anos e meio de contrato. Você tinha até o final de 2027. 2 anos e meio para você renovar agora. Então isso aí, para mim, abre precedentes para outros jogadores quererem renovar também. Renovação de contrato de Gerson é colocado em debate e jornalista afirma, sem necessidade nesse momento. Fala nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Placar TV, link na descrição. Gerson teve sua renovação de contrato confirmada, agora é até o final de 2030. E o pessoal do programa Placar Aberto opinou sobre esse aumento salarial e a prorrogação do seu vínculo. Para vocês, o Flamengo fez certo em renovar com Gerson, mesmo faltando 2 anos para o final do seu contrato? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Sem mais, vamos acompanhar o conteúdo agora. Bruna, contrato até 2030... Gostou? Acho que você não tá com a cara muito boa não, Bruna. Gostou ou não gostou? Então, Ilan, eu discordo um pouco, né, da questão da renovação. O Gerson é um jogador importantíssimo para o Flamengo. Isso aí é sabido, né? Todo mundo sabe disso. Ele hoje é um dos melhores jogadores desde o ano passado e tal, foi imprescindível. Mas eu não gosto muito de você ficar cedendo a caprichos de jogadores. Quando o Gerson voltou para o Flamengo, ele aceitou o salário que foi acordado, o Flamengo pagou um valor muito alto por ele, o contrato dele, né, no total vai custar quase 200 milhões para o Flamengo, então você renovar para aumentar o salário porque ele está bem, eu não sou muito favorável, ainda tinha 2 anos e meio de contrato. Você tinha até o final de 2027. 2 anos e meio para você renovar agora. Então isso aí, para mim, abre precedentes para outros jogadores quererem renovar também. Aí o Pedro volta fazendo 900 gols, aí ele vai lá, também quero renovar. O Ortiz está jogando muito, é um zagueiro que é um dos melhores do Brasil, também quero renovar. Eu não gosto desse tipo de atitude. Um dos principais quesitos que a gente cita da atual diretoria do Flamengo é esse profissionalismo e tudo mais, e eu achei que eles não fossem ceder ao Marcão, né? Que a gente sabe a pressão que o Marcão coloca em cima do Flamengo, o próprio Gerson também, até porque ele tá a par de tudo. O Marcão pode ser o representante do jogador, o pai, representante, empresário e tal, mas o Gerson sabe também das atitudes do seu empresário, né? Nada é sem o aval dele. Então, eu não gosto. Eu acho que não tem que ceder a esses caprichos, porque você abre precedente para todo mundo. O Real Madrid mesmo, cara. O Real Madrid colocava o quê? Depois de uma certa idade, você renova por 1 ano só. É um exemplo só, né? E aí o Cristiano Ronaldo não aceitou e o Cristiano Ronaldo foi embora. O Real Madrid fica. O Flamengo, se perdesse o Gerson, eu não acho que seria o fim do mundo, gente. Assim, eu acho que colocaram o Gerson também num nível de endeusamento muito grande, né? Então, eu não faria isso. Essa renovação, para mim, ela não deveria acontecer nesse momento. Só depois, meio do ano que vem, quando faltasse ali perto de 1 ano e meio, 1 ano e alguns meses, aí você começa a conversar e dar um aumento salarial pro Gerson ali, tudo bem. Mas agora eu não faria isso. Vamos botar uma enquete no ar sobre o Gerson. Você renovaria com o Gerson agora, até 2030? Porque a Bruna levantou a polêmica aqui, né? De fato, o Gerson ainda tinha 2 anos e meio de contrato, botou na parede os dirigentes do Flamengo, quem fez isso foi o pai dele, empresário, pai dele, o Marcão. E o Flamengo podia simplesmente dizer o seguinte: amigão, você tem 2 anos e meio para cumprir. Você não precisa, a gente não tem obrigação alguma de dar 1 centavo de aumento para o Gerson agora. O Flamengo poderia simplesmente falar assim: então eu vou embora. Bom, se alguém pagar a multa, você pode ir embora. Exatamente. Funciona assim, é simples assim no mundo profissional do futebol. Porém, a gente sabe que na prática existem outros fatores envolvidos. Ninguém quer o Gerson também insatisfeito, ou qualquer outro jogador insatisfeito dentro do clube. Esse que é o ponto, Ilan. Pois é, né, Pedrosa? Cadê? Vamos lá. Não tem como você levar isso em consideração, o Ilan, na minha visão, como se fosse o mercado corporativo. A gente até fala isso aqui diversas vezes. Eu já comentei isso aqui. Jogador, ele só aparece para pedir aumento. Quando ele tá jogando mal, ele não aparece para falar assim: olha, eu tô jogando mal, eu ganho 1 milhão, então como eu tô jogando mal há 6 meses, eu quero ganhar 500 mil para ficar de acordo com o meu futebol. Não. O jogador, ele ganha 1 milhão se ele jogar bem e se ele jogar mal. Só que isso, obviamente, entra num padrão de você entender a qualidade desse jogador, a quantidade de jogos que ele te entrega, a quantidade de momentos que ele te entrega de forma decisiva também. E, obviamente, eu concordo com a Bruna no sentido de
2 anos e meio de contrato, realmente, o ideal não é você nunca fazer isso. O ideal é você só sentar com o jogador quando tiver faltando ali 1 ano e meio, talvez entrando no último ano de contrato, e aí você senta em conversa. Mas assim, é o Gerson. Você prefere ficar com o Gerson insatisfeito, perder o Gerson no seu time. O Gerson hoje, apesar da Bruna ter falado desse endeusamento, eu acho que ele, dentro do Flamengo, ele é um jogador que, se não o melhor, um dos 3 melhores, e repito, um dos 3 melhores do futebol brasileiro. Ele é o único jogador do futebol brasileiro que, inclusive, tem vaga cativa hoje dentro da seleção brasileira. Isso significa muito para mim. O Gerson é um jogador extremamente diferenciado e o Flamengo muda muito quando joga sem o Gerson e quando joga com o Gerson. Então, assim, eu concordo que o ideal não é esse, concordo. Mas eu acho também que manter um Gerson insatisfeito nessa de, beleza, se você não quiser renovar, tranquilo. Então você fica aí, quer ser vendido? Tranquilo, fica aí então insatisfeito. É ideal para o Flamengo perder a sua principal referência, seu principal jogador, por uma questão financeira e que, de fato, se você for comparar com os outros companheiros e, digamos assim, jogadores da mesma posição que o Gerson, nesse momento, ele ganhava menos do que todos os companheiros dele. Ele ganhava menos do que hoje o Pulgar ganha, ele ganhava menos do que outros jogadores. Então, assim, o salário do Gerson para o futebol que ele jogava, até mesmo em comparação com os outros craques do futebol brasileiro, ele era bem abaixo, ele era defasado. Então, assim, eu entendo a linha de raciocínio da Bruna, mas entre ficar com o Gerson satisfeito e o Gerson insatisfeito, eu prefiro muito mais ter o Gerson satisfeito. Deixa eu ver a enquete que tá no ar aí, tá? Você renovaria com o Gerson até 2030, levando em consideração esse cenário levantado aqui pela Bruna. O Gerson tinha contrato, estamos quase no mês de 2025, ele tinha 26 e 27 inteiros ainda, e essa metade, um pouquinho mais da metade, de 25. Então, o Flamengo não precisava renovar o contrato com ele agora. Tinha mais 2 anos e meio sob contrato, Gerson, com salário acertado antes, na última renovação. E eu quero saber de você se você renovaria o contrato com o Gerson até o fim de 2030. A Bruna falou que não, nesse momento não. O Pedrosa, ele entendeu o argumento da Bruna, olha aí, ó, por enquanto. Gente, só 47 votos, começou agora a enquete. Mas galera, vamos fortalecer, vamos sentar o dedo, eu quero saber a opinião de vocês. Por enquanto, sim, 60%, não 40%. Vota aí agora na enquete, pra gente saber a opinião da galera. Se inscreve no canal e chega fortalecendo, chega largando o like. Eu entendo o argumento da Bruna, entendo o que disse o Pedrosa também, né? Acho bem parecido o meu raciocínio. Assim, no mundo ideal, no mundo teórico, é claro que o Flamengo poderia chegar e falar assim, meu bonitão, esquece, você tem 2 anos e meio de contrato pela frente, cumpre o teu papel, faz o que você tem que fazer, chega no teu horário, trabalhe bem, porque você está sendo bem remunerado para isso. Mas se o Gerson, hoje, estava com salário, em termos de cenário, em termos de contexto do Flamengo, defasado, porque tem muito mais gente ganhando mais do que ele, e se ele é um dos 2 ou 3 principais jogadores do Flamengo hoje, talvez até o principal, ou um dos 2 principais, se essa é uma realidade, aí fica uma sinuca de bico também. Mas o meu ponto é o seguinte, você pode até deixar o Gerson satisfeito, mas quando os jogadores vão ficar insatisfeitos por causa desse aumento do Gerson também depois? Depende, se eles reconhecem que o Gerson é um dos 2 principais jogadores do time, não vai ser um jogador lá que seja um primeiro reserva, um segundo reserva, ou que não esteja nem entre os 10 principais, que vai chegar e falar assim, eu também quero um aumento. Todo mundo tem noção. Eu acho que todo mundo tem noção, né, Pedrosa, do tamanho do Gerson. Bota todo mundo junto aqui na tela, por favor. É o ponto. Pra gente poder falar. Eu acho que todo mundo tem noção do tamanho do Gerson no Flamengo, inclusive os outros jogadores. Então, assim, quem é que vai reclamar do Gerson ter recebido um aumento? Não vai ser sei lá, o Michael. Não vai ser o Luiz Araújo, não vai ser o Matheus Gonçalves. O pessoal entende o tamanho do Gerson hoje no cenário do Flamengo. E o que a Bruna falou é perfeito. Se o Flamengo quisesse fazer jogo duro e falar, não vou dar aumento nenhum, fica aí, bonitão, você tem que trabalhar e trabalhar bem, dava pra fazer isso também. Mas é inteligente fazer isso com o melhor ou com um dos 2 melhores jogadores do elenco, cobiçado por outros times, sabendo qual é o pacote do Gerson, incluindo aí o empresário dele, o pai dele, fica querendo forçar a saída pro exterior, fica mexendo com a cabeça do Gerson. Porque assim, não dá pra gente brigar com a realidade. Isso no mundo ideal tá errado, fazer isso que faz o pai do Gerson. O Gerson forçar um aumento durante um cumprimento de um contrato, né? Botar um dá ou desce, botar na parede, exigindo um aumento durante um contrato. Claro que no mundo ideal e teórico não está certo. Mas a questão é a prática, a questão é a realidade
digamos, a realidade real. E daqui a um ano ele não vai fazer isso de novo? Né? Bom, não sabemos, né, Bruna? Mas o Flamengo certamente pensou durante bastante tempo sobre isso, algumas semanas, né? Como a gente sabe, a gente está falando disso aqui há algum tempo. Isso foi analisado direitinho, eles devem ter pedido um aumento ainda maior. E no fim das contas o Flamengo falou, ó, nem tanto lá, nem tanto cá. Mas ok, a gente reconhece que o Gerson subiu de patamar e hoje virou um jogador muito mais importante até do que era na época da última renovação. Então, tenho certeza que o raciocínio passou por aí. Será, Raíza? É por aí mesmo? Será que eu vou conseguir falar? Vamos ver, Vai, galera. vai, Vamos ver vai. se agora vai. Se agora vai. Raíza. Fique, Raíza, por favor. Mas é por aí sim, Ilan. Eu acho que a renovação com essa valorização salarial, ela é mais do que merecida. O Gerson performou, chegou a esse patamar, né, de poder ser valorizado. Ele chega no Flamengo de uma forma e hoje ele é outra coisa. Hoje ele é líder, né? Ele é capitão desse time, ele tá jogando muita bola. Ele, na minha opinião, joga mais do que o Gerson de 2019, por exemplo, e é um cara que hoje tem uma importância ainda maior para o time do que teve lá em 2019. Eu vou voltar aqui a falar para a galera que está acompanhando a gente, o salário dele estava defasado em relação aos principais jogadores do Flamengo e até outros jogadores que neste momento não são nem tão importantes assim, né? Então eu acho que por esse exemplo, é um Raíza, ponto importante. Por exemplo, vamos lá, o Michael. O Michael recebia e continua hoje recebendo até um pouco mais do que o Gerson recebe. A distância, ela era maior nesse contrato anterior do Gerson. Agora a distância diminuiu, mas era uma diferença grande. O próprio Luiz Araújo era outro jogador que recebia mais do que o Gerson recebia no contrato antigo. Então, assim, é importante a gente destacar isso, né? O Gerson hoje não é qualquer jogador, ele é o capitão do Flamengo, ele assumiu essa faixa de capitão e ele está sendo muito digno, ele está representando bem dentro de campo e fora de campo também. Claro que a forma que o Marcão conduziu algumas coisas em determinados momentos não foi uma forma legal, enfim, mas o Gerson merecia essa valorização. E tem até uma fala dele, Ilan, para Flamengo TV, ele falando sobre a renovação, ele fala o seguinte, tá? A direção do clube reconheceu a valorização. Eles não tinham necessidade nenhuma disso, mas estou contente por eles verem o que eu faço dentro de campo. Feliz e agradeço a todos. A renovação não me faz relaxar, me dá combustível para fazer o meu melhor. Essa fala de Gerson é muito interessante, porque ela é recheada ali de algumas situações pra gente. Por exemplo, o discurso é de que, e foi um discurso também utilizado pelo empresário dele, não o Marcão, mas o Carlos Leite, né, de que uma renovação para o Gerson nesse momento ela era importante para ele se manter motivado, tá? Eu já não acho que é por aí, não concordo tanto, mas eu entendo que quando o cara olha pro elenco e vê jogadores que não são tão importantes quanto ele é hoje e recebem bem mais do que ele, isso incomoda um pouco. Eu entendo quando esses atletas eles olham, por exemplo, para o Flamengo no mercado, está negociando com o Jorginho, e eles olham os números, porque eles têm acesso a isso, né? Eles estão acompanhando e eles olham para os números que estão sendo colocados na mesa para o Jorginho e isso também incomoda. Poxa, o cara que está chegando agora, que não fez nada pelo clube ainda, eles estão oferecendo isso? Por que eu estou ganhando aqui? Enfim, isso tudo faz parte do dia a dia do futebol. Eu sempre falo, né, que existe o mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal, o atleta cumpre o que foi acordado lá atrás com o contrato inteiro e só na reta final do contrato você renova e aí dá uma valorização ou não. Mas no mundo real, né, não é assim que funciona. Quando o jogador ele vai performando muito, ele acaba recebendo sim uma valorização salarial e foi o que aconteceu com o Gerson, uma valorização merecida para o capitão do Flamengo, Ilan.
Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Iremos deixar aí o link do canal Placar Aberto na descrição como forma de créditos. E essa renovação de contrato com Gerson vem chamando a atenção. O Coringa ainda tinha contrato até o final de 2027 e o Flamengo se viu a necessidade nesse momento de aumentar o seu vínculo e dar um aumento salarial. Fez certo? Participa aí deixando a sua opinião nos comentários. O Flamengo anunciou a renovação de contrato com Gerson nesta terça. Logo após o comunicado oficial do clube, o Camisa 8 agradeceu o Mengão sobre a valorização recebida e, além disso, deixou claro que o Flamengo não tinha necessidade de estender o vínculo agora. É bastante importante o reconhecimento, e isso quer dizer que eu estou exercendo a minha função de uma maneira correta e espero continuar assim. Me sinto muito orgulhoso e agradeço à diretoria do clube em reconhecer essa valorização. Eles não tinham necessidade nenhuma de renovar o contrato agora, visto que ainda tinha mais de 1 ano e meio pela frente. Mas estou contente. Gerson ainda tinha contrato vigente com o Flamengo até o final de 2026. No entanto, já pensando em dar uma maior valorização ao atleta e amarrar mais algumas temporadas, o Mengão chegou a um entendimento com o staff do Coringa e fechou seu vínculo até 2030. De contrato renovado, Gerson está preparado para entrar em campo pelo Flamengo contra o Central Córdoba, da Argentina, pela segunda rodada da Libertadores. O duelo acontece nesta quarta, às 21h30, no Maracanã, horário de Brasília. Então, essa renovação de contrato de Gerson, eu entendo como favorável para esse momento do Flamengo. Ele tem se tornado aí o principal jogador do Flamengo. Ele além de ser um meia armador, ajuda também na armação. E agora é capitão do time. Então, de fato, o Flamengo fez correto em aumentar o seu vínculo, dar uma valorização salarial nesse momento para aumentar ainda mais a confiança do jogador vestindo a camisa do Flamengo. E a mídia brasileira, é claro, foi bastante favorável. Muitos falando que o Flamengo fez certo e outros dizendo que foi errado, porque isso poderia abrir um precedente aí para os demais jogadores também agir da mesma forma. Mas essa diretoria do Flamengo é competente e sabe que não deve ceder a qualquer jogador. Gerson é um atleta diferenciado e o nosso Mengão fez mais do que certo em renovar o seu contrato até 2030. Chega, participa e fala aí um pouco sobre essa renovação de contrato de Gerson. Fez certa ou errada? Participe e deixe sua opinião nos comentários.